Bom dia, queridos. Gente, vamos começar orando. Santo Eterno Deus, te agradecemos, Senhor, pelo dia, pelo seu cuidado, por essa igreja, porque podemos estar aqui. Senhor, cuida de nós agora nesses instantes, que a mente de cada um possa estar direcionada apenas consoante a vontade do Teu Santo Espírito, Senhor. Nos orienta, nos guia e que a gente aprenda mais daquilo que o Senhor deseja para a vida de cada um. É o que eu peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, não é segredo, já sabemos o que a gente vai começar a estudar hoje. Eu coloquei como Paulo, assim, em vez de estudos paulinos, escritos paulinos, porque eu não pensei. Na verdade, ficou do jeito que estava lá no meu rascunho e tudo bem. Mas o que a gente começa a estudar hoje? Basicamente, o corpo dos escritos do apóstolo Paulo. Lembrando que a gente está seguindo aí um eixo de 4 grandes linhas de temas. A gente encerrou semana passada o panorama do Antigo Testamento. Hoje a gente continua com o panorama do Novo Testamento. A gente sempre alterna, vai pulando cada um dos temas em ciclos e voltando assim. Devia ter deixado lá, né? Obrigada. E a porção do Novo Testamento, o pedaço do Novo Testamento que a gente vai estudar a partir de hoje, como eu disse, são os escritos do apóstolo Paulo. É lógico que a gente vai estar com um olhar sobre o livro de Atos, porque há palavras de Paulo que estão registradas no livro de Atos, há pedaços da vida de Paulo que estão registrados no livro de Atos, mas é basicamente esse o cenário aí do material que a gente vai estar olhando a partir de hoje e aí por várias semanas. A gente não conseguiu nem estimar direito quantas aulas vão ser, tem livros que podem ser uma aula, podem ser mais, enfim. No meio do caminho a gente vai explicando o processo aí. Antes da gente se debruçar aí sobre o assunto da aula, queria explicar mais ou menos como que esse ciclo de estudos vão se desenvolver. A gente optou por fazer algumas aulas introdutórias acerca de Paulo, 3, 4 aulas. Em seguida, a gente começa a analisar as cartas e, paralelamente a isso, a gente separou alguns temas, vamos dizer, temas quentes, temas debatidos, temas mais agudos ou doídos ou difíceis, envolvendo aí a teologia do apóstolo Paulo. A gente já sabe, todo mundo já ouviu em algum momento aí, que há formas diferentes de se olhar o apóstolo Paulo. Aquilo que tem sido chamado hoje de perspectivas acerca do apóstolo Paulo. Hoje a gente vai começar a entender por que existem essas diferentes perspectivas. Mais para frente a gente vai ver quais elas são. E vamos passar a ver aí, basicamente, cada uma delas. São todas? Talvez. Na verdade, não tem como esgotar isso. Se vocês pegam, por exemplo, um livro introdutório acerca de Paulo, por exemplo, do Michael Gorman, vocês vão ver que ele mesmo sugere algumas perspectivas ali, mas ele fala que não são só essas, ele agrupa algumas, divide outras, enfim. Não há muito consenso sobre isso, mas também não tem muito mistério acerca de quais são essas formas de ver. Tá? Algumas, vamos dizer que a gente possa concordar mais, outras menos, enfim. Algumas coisas são basicamente pontos de vista e ênfases, mas tudo no seu devido tempo a gente chega lá. Tranquilo? Então, introdução, as cartas e a discussão aí sobre perspectivas e temas específicos. E vamos lá. Paulo. Eu comecei aí a aula com uma pergunta sobre quem é Paulo, ou o que é Paulo, como ele redige lá em 1 Coríntios 3. Quem é Paulo? O que é Paulo? Por que a gente está estudando as obras de Paulo? Ele se apresenta em 1 Romanos, capítulo 1, verso 1. 1 Romanos não.
É tanto um que eu coloquei um a mais. Em Romanos, capítulo 1, versículo 1, como servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele mesmo entendia que a vida dele, que aquilo que era não genético, DNA do ensino de Paulo deveria ser diminuído em função de Jesus. A grande missão da vida dele é apontar para Jesus. Ele era servo de Jesus. E aqui servo, a palavra utilizada é aquela mesmo utilizada para escravo mesmo. Então, ele relativiza a própria importância, e lá em Coríntios, vocês vão ver, em 1 Coríntios, vocês vão ver que ele está falando, ele usa essas expressões aí que a gente destaca, naquele cenário de várias pessoas que diziam: eu sigo o partido de Paulo, o partido de Pedro, de Apolo, eu sou de Pedro, de Paulo, de Apolo, de Jesus, criando divisões ali. Nesse contexto que ele fala: olha, não tem essa de ser de Paulo. Se você me imita, se você me segue, você está seguindo a Jesus. Siga a Jesus, eu sou servo de Jesus Cristo. Tá? Então, por que, mesmo assim, mesmo ele relativizando a própria importância, a gente decide estudar um material escrito por Paulo? Primeiro, porque ele é autor em termos de texto, 1/4 do Novo Testamento. O número de livros não é exatamente esse, mas em material é 1/4 do Novo Testamento, que foi ele que escreveu. Só por aí a gente já deveria entender que vale a pena parar para estudar. Ele juntou ideias novas e antigas, agrupou-as, desenvolveu por finalidades diferentes vários temas que são úteis para a gente ainda hoje. Os estudos, as opiniões, os ensinamentos, as instruções de Paulo, elas são úteis hoje, século XXI, na pequena Nova Odessa, como eram úteis na grande Corinto, na grande Éfeso, de 2000 e tantos anos atrás. 2000, né? Vamos arredondar. Na verdade, está dando ainda. A gente está chegando ali, que seria 2000 anos do ministério de Paulo. Enfim, essa utilidade premente para o dia de hoje, apesar de destinatários originais de uma outra época, de uma outra realidade, de uma outra mentalidade, é suficiente para a gente falar: não, a gente tem que parar e ver o que Paulo escreveu. A gente tem que entender o que aconteceu ali, por que ele deu essas instruções, por que ele desenvolveu doutrina, muitas vezes, à luz daquela situação prática, para a gente poder transpor e aplicar isso para os nossos dias. Terceira razão, porque, gente, hoje, dia 2 de novembro, aqui no Brasil são 9h20, milhares. Tá? A gente pode dizer que hoje, nesse momento, milhares de pessoas estão citando o apóstolo Paulo em algum lugar. Milhares. Milhares de pessoas estão lendo textos do apóstolo Paulo hoje, nesse momento em que a gente está aqui. Isso já aconteceu algumas horas atrás, com o fuso horário europeu, vai acontecer daqui a algumas horas com o fuso horário americano, isso já aconteceu com o fuso horário de China, de países asiáticos, onde há muita pregação do Evangelho. Na África já se pregou o apóstolo Paulo hoje, milhares de pessoas em diversos textos. A gente não pode deixar de olhar sobre esse material. Mas, como tudo precisa de algum tipo de método, seguindo aí a ideia do Michael Bird, eu decidi começar, antes da gente falar assim: olha, o ensino de Paulo é esse, 2 pontos, a gente percorrer ele, a gente entender um pouquinho da pessoa dele. Uma coisa que daqui a pouco eu vou falar, mas eu já vou antecipar aqui para a gente entender o porquê disso. Os ensinos de Paulo e mesmo a sua teologia estão contidos em que tipo de material? Em tratados? Não, em cartas. O que é uma carta? Uma carta é uma mensagem da pessoa X para a pessoa Y, ou para o grupo de pessoa Y. Portanto, há uma certa
pessoalidade nessa comunicação que pressupõe anteriormente uma conversa e uma continuidade que vai ser tida depois. São flashes, portanto, de uma comunicação. Flashes de uma comunicação entre pessoas determinadas por alguma razão normalmente da vida. Pode ser uma curiosidade, pode ser um problema, pode ser uma dúvida, mas o contexto dos ensinos de Paulo é esse, uma comunicação entre pessoas. Mais para frente a gente volta um pouquinho nesse assunto, tá? O porquê cartas, mas é importante a gente entender que a pessoa importa. Se a gente soubesse ainda para quem, seria melhor. Se a gente tivesse acesso à conversa que eles tiveram antes, melhor. Se a gente tivesse acesso à conversa que eles tiveram depois, então seria perfeito. Mas a gente já tem relances disso. Portanto, é importante a gente entender a pessoa de Paulo. O Michael Bird separa aí Paulo, conforme alguns papéis que ele teve ao longo da vida. Eu dei uma adaptada nisso, mas vamos passar sobre cada um deles aí, aqueles que eu deixei na orientação da aula. O primeiro deles, Paulo, o perseguidor. A gente vai, como eu já disse, voltar aí para a biografia de Paulo ainda em outras aulas, mas todo mundo sabe, nós sabemos pelo menos, já que somos familiares, temos certa familiaridade aí com a pessoa de Paulo, com os ensinos de Paulo, nós sabemos que Paulo, antes de ser cristão, era judeu. Na verdade, ele não deixou de ser judeu nunca, tá? Mas ele era um defensor daquilo que a gente vai chamar de judaísmo, aí, com um pouco de imprecisão e de anacronismo, mas ele era defensor dos ensinos da Torá, da lei judaica e perseguidor dos cristãos. Ele tinha certeza, convicção absoluta de que estava fazendo a coisa certa e de que estava agradando a Deus enquanto perseguia a igreja. Mas qual a razão dessa perseguição? Porque a gente sabe hoje, na verdade, nunca foi muito segredo isso, a gente sabe que havia outros candidatos a Messias naquela época. Por que esses outros candidatos a Messias foram tratados de outra forma? E os cristãos, especificamente, foram assim tão perseguidos, tão visados por esse núcleo aí da religião judaica ao qual Paulo pertencia? É lógico que a gente vai poder dizer também que tem razões históricas, foi um grupo que cresceu mais e tudo mais, mas há razões teóricas, há razões teológicas, vamos dizer, para isso. Eu separei algumas, juntei algumas das que o Bird traz. A primeira delas, o cristianismo anunciava um Messias crucificado, que era absolutamente escandaloso para os judeus. O Messias representava Israel. Assim, a crucificação de um Messias significava a imposição a Israel de uma pena que era vergonhosa, que era ofensiva, rebaixava o povo judeu. E isso era absolutamente intolerável para eles. Logo após a morte e ressurreição de Jesus, os seguidores, os cristãos, ainda não chamados assim, daqui a pouco eles vão começar a ser chamados assim, eles começaram a criar em fórmulas verbais do culto expressões que eram reservadas até aquele momento a Javé. Por exemplo, concluir as suas orações em nome de Jesus, como a gente faz até hoje. Realizar, por exemplo, o batismo em nome de Jesus. Ainda a fórmula aí da Trindade ainda está em desenvolvimento, a gente não dá para falar isso já nesse momento. Mas se eram expressões verbais de uso cultico que eram reservadas a Javé, se você está colocando Jesus ali, o que você está querendo dizer com isso? Você está querendo dizer que Jesus é igual a Javé? Gente, qual que é o nome disso para o pensamento judeu da época? O nome disso é blasfêmia. E era absolutamente ofensivo para eles. Terceira razão aí, incluía o zelo pela Torá,
uma certa dose de agressividade e violência. Lembrando que a gente já pincelou isso quando estudou os profetas menores, principalmente aqueles do pós-exílio. O que eles entenderam que havia acontecido e que havia causado o exílio? Por que o povo de Israel tinha ido para o exílio? Porque havia sido infiel à Torá. Tinha desobedecido os ensinamentos de Deus e, portanto, na forma... se vocês fizerem isso, vai acontecer, que a gente encontra já bastante consolidado no Antigo Testamento, nós fomos infiéis a Deus, nós fomos para o exílio. Nós vamos voltar e a gente não quer ir para o exílio de novo, ao contrário, a gente quer que Israel seja reconduzida à sua importância. Consequentemente, o que a gente precisa ser agora? Fiel. E fiel quanto? Fiel e zeloso. Essa era aí o espírito que permeava a forma dos fariseus lidarem com a religião. Zelo, extremo zelo. E eu deixei aqui uma passagem do livro de Números, como que se tratava, por exemplo, o israelita que se deitasse com uma mulher estrangeira. Depois vocês consultam lá, mas a consequência era a morte. Dessa forma, o zelo significa, inclusive, levar essas pessoas à morte. Ah, mas isso aconteceu no Novo Testamento? Gente, lógico. Temos exemplos aí. O que aconteceu com Estevão, por exemplo? Apedrejado. Por quê? Por ser cristão. Em resumo. Tá? E aqui eu separei um pouquinho, chamei de catalisador aí dessa fúria, dessa ira dos judeus contra os cristãos, e que explica um pouco da violência, da perseguição que é levada a cabo aí por Paulo e pelos seus semelhantes, principalmente os judeus de fala grega, tá? Ou seja, aqueles dispersos por toda a região ali, pelos outros, tanto no sentido da Grécia, sentido do norte da África, um pouquinho mais para o Oriente já, tinha judeus que continuaram no que havia sido o Império Persa. Esses judeus, que a gente normalmente chama judeus de fala grega, estavam evangelizando gentios. Ok. Só que, olha só, que detalhezinho doído para o judeu. Você está transformando gentios em seguidores de uma religião até então judaica, só que você está pulando a etapa deles serem judeus primeiro. Circuncisão, obediência à Torá, essas coisas estavam sendo pulados. Você pode ser de gentil a cristão, que era uma seita do judaísmo até então, tá? Com todas as aspas do mundo, sem ter sido um prosélito primeiro, sem se transformar num judeu primeiro. Ou seja, a religião cristã estava acessível a outros que não apenas os judeus. Espera um pouquinho, mas a gente não estava esperando o Messias dos judeus? Dos judeus? Não é mais isso que está acontecendo. E isso acaba aí no processo histórico desse momento sendo o catalisador da fúria de Paulo. Por isso que os cristãos mereceram essa perseguição, enquanto tantos outros defensores e candidatos a Messias da época ficaram meio de lado. Gente, tranquilo? Eu não estou desprezando as razões históricas de ser um movimento que cresceu mais ou mais rápido, tá? Eu estou tentando trazer aí, conforme o pensamento do Michael Bird, o arcabouço por trás disso, o que estava rolando na cabeça dessas pessoas. Tranquilo com isso? A gente não está esgotando o assunto, a gente está pegando a linha mestre do que está acontecendo. Podemos avançar? Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? O nome dele era Saulo e passou para Paulo. É só uma questão de ser judeu e depois passar para o nome grego ou não? Na Bíblia tem uma diferença no nome, na escrita do grego lá? Não, na escrita tem, mas eu sinceramente, eu não vejo assim essa... Não era incomum, havia um histórico de mudança de nomes, tá? Mas não é muito explicado isso. Mas o nome dele, eu já ouvi falar que o nome dele não mudou assim para Paulo, sempre ficou Saulo, que era só um nome de grego, você falar para Paulo.
É alguma, mais ou menos isso ou não tem nada a ver? Acho que tem um pouco disso também, mas eu não saberia dizer assim o significado por trás disso. De verdade, nunca vi muito debate acerca disso. Tá? Mas a gente olha, vamos lá, a gente procura. Tanto que o Michael Bird mesmo ele só traz um efeito da questão da mudança do nome, como que fosse a morte de um para o nascimento do outro. Mas por que da escolha, por que esse nome e não outro? Não sei. Pode ter alguma coisa a ver com a língua de verdade, eu não sei. Tranquilo? Joia, vamos lá. Paulo, o missionário. Eu separei algumas passagens que enfatizam essa questão, mas vamos começar pelo óbvio. Eu falei até agora há pouco que o ministério... Bom, primeiro a gente está pulando a conversão de Paulo, a gente já volta para isso, tá? Isso vai ser importante daqui a pouco. Então, para quem caiu de paraquedas, ninguém caiu de paraquedas aqui, mas quem tenha caído de paraquedas... Nossa, a gente tinha um Paulo, sim, que era um perseguidor dos judeus, sim, ele se converte por volta lá do ano 33 depois de Cristo, já ajustando a contagem, um evento dramático ali, uma cristofania na estrada de Damasco, mas a gente já volta para isso. O fato é que agora a gente tem um Paulo pregador do Evangelho, mestre do Evangelho, e aqui a gente está destacando alguns papéis de Paulo, ok? Então, um deles... o missionário. O cristianismo estava arrumando no sentido de leste, no sentido dos povos que eram ali comuns não, os mais familiares, tá? Até aquele momento. Vamos deixar um pouquinho Roma de lado por enquanto, mas estava se expandindo ali a Arábia, no que seria hoje a Síria, estava caminhando por ali, Turquia, não estava muito o norte da África, mais ou menos ali no ambiente mais comum aí. Paulo, num determinado momento, ele decide, talvez seja uma forma muito imprecisa ali, ele é compelido, ele é impelido a seguir no outro sentido, tá? No sentido do oeste, no sentido da Europa, Grécia, e ele deixa claro na Epístola de Romanos que o objetivo dele seria chegar até aquilo que hoje é a Espanha. Ele chegou? Não dá para saber. Tem muitos que acham que sim, tem pessoas que falam que não, ele planejava, mas ele não teve tempo disso. Enfim, o objetivo dele era caminhar no sentido oeste, até aí, a Península Ibérica. Portanto, indo além do que era o universo usual dos judeus dispersos. Ok? Ele coloca diante de si uma missão de evangelizar, de anunciar o cristianismo a quem não tinha nem ideia do que era o judaísmo. Tá? Ele passava por quem tinha ideia do judaísmo? Sim. Pelos judeus? Sim. Não é à toa que frequentemente ele ia às sinagogas, mas o projeto dele era ir além disso. Já na Cristofania, lá na estrada de Damasco, a gente vê o comissionamento dele aos gentios. Isso vai estar lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 16, Atos 26, 17 e 18, já era parte do projeto de Deus para Paulo, desde a sua conversão, que ele fosse comissionado e direcionado aos gentios. Lembrando o que eu enfatizei agora há pouco, isso não significava que essas pessoas passariam pelo estágio intermediário de serem judeus, ok? Ele foi o primeiro a ir aos gentios? Não. Como eu já disse agora há pouco, não. Os gentios já estavam sendo evangelizados, mas Paulo é o apóstolo aos gentios, aquele que melhor e mais rápido entendeu a necessidade de judeus e gentios se unirem em unidade na igreja cristã que está surgindo e nascendo aqui. Em relação a isso, tudo bem? A gente vai voltar, sim, para a vida de Paulo, o caminho, as viagens dele, mas, por enquanto, deixar, antes da gente caminhar aí para a doutrina de Paulo, para a teologia de Paulo e aprofundar essas coisas, essa ideia de Paulo como esse
cultivador desse ímpeto missionário aos gentios, ou seja, para fora da área e da esfera de influência dos judeus. Tranquilo? Se ele chegou na Espanha ou não, não sei. Não adianta perguntar, depois a gente vê as passagens sobre isso. Paulo como pastor. Eu deixei aqui bem pequenininha essa passagem, porque é mais uma chave para a gente entender aquilo que a gente tem em seguida. Só que a gente não pode, talvez assim, se perguntassem para o próprio Paulo o que ele mais fazia na vida dele, a resposta dele seria pastorear. Não sei, palpite, chute, mas talvez fosse isso que ele respondesse assim, de bate-pronto. Porque de tão grande que era o zelo e o apego dele pelas igrejas que ele cultivava, que ele estava cultivando, ele seguia a viagem e ficava pensando neles, queria saber como que eles estavam, se algum problema acontecia, ele mandava alguém para lá. Você vê ele todo o tempo se preocupando com essas comunidades. O Gorman, inclusive, fala que as cartas dele são exercício do ministério pastoral nossa, aqui faltou um B, em absência, na ausência. Paulo escreveu as cartas, essa é uma das ideias aí do Gorman, basicamente para continuar exercendo o seu ministério pastoral, não estando mais ele presente ali naquelas comunidades. Lembrando que, por exemplo, Romanos ele escreveu sem ter passado pela igreja dos romanos até aquele momento. Ele estava se apresentando, se endereçando a eles antes mesmo de estar lá. Ele exercia um cuidado pastoral não só sobre as comunidades que ele já conhecia, mas um cuidado até preventivo, muitas vezes. Eu já sei que isso aqui dá problema, então, antes mesmo de dar problema, eu já ensino isso para vocês. Paulo, talvez... Gente, isso é da minha cabeça, tá? Não achem que isso é pensamento de alguém tão... mas eu sinto isso pulsando nas cartas dele. Você vai lendo e falando, gente, como ele está preocupado com essas pessoas. O próprio fato da teologia dele estar exposta em cartas de novo, gente. Vocês lembram que eu falei agora há pouco? O relacionamento pessoal dele com os destinatários das igrejas dele. Isso era importante para Paulo. A função pastoral dele é exatamente onde ele vai expor a sua teologia. Ele não é um teólogo fora do ambiente pastoral, fora da comunidade. Ele não seria um acadêmico nos dias de hoje, ok? Michael Bird usa a expressão um teólogo de Torre de Marfim, alguém que está longe da realidade, dos problemas reais. Ao contrário, ele estuda os problemas, ele faz as suas deduções, as suas explicações, os seus ensinos a partir da realidade, nesse cuidado por pessoas. Tranquilo? E, enfim, aí, Paulo, o teólogo. Primeira coisa, voltando aí, repetindo mais do mesmo aqui, para a gente não ter uma ideia errada sobre Paulo, ele não seria um teólogo sistemático nos dias de hoje, ok? A gente já vai deixar isso expresso mais para frente, o Scott McKnight fala sobre isso, mas a teologia do Paulo, gente, de novo, para vocês não esquecerem, ela tem os seus pés sobre o cuidado pastoral sobre pessoas. Tá? A mente de Paulo se formou aí um pé nos dois mundos nos quais ele vivia, entre os quais ele transitava, o mundo helênico e o mundo judeu. Você fala, Carlos, mas Roma é importantíssima do ponto de vista político e tudo mais, mas Roma está incluído no que eu chamo de mundo helênico. Ok? Aí, o pastor, o professor de história, a Vitória, vão olhar para mim com aquela cara, que é isso? Gente, simplificação. Ok, vamos enfatizar a filosofia e não a política. Vamos em frente. Ele transitava, então, tranquilamente pelo mundo helênico e judaico, certo? Lembrando que, inclusive, a língua franca, o inglês da época, tá? A língua que todo mundo se comunicava, não era nem o latim, era o grego, ok?
As fontes aí de Paulo, isso também tirei do Michael Bird, as fontes dele são, primeiro, a tradição de Jesus e dos outros apóstolos. Abrindo um parênteses aqui. Mas, Carlos, as cartas de Paulo não são o material mais antigo do Novo Testamento? Sim, provavelmente são. Mas então, como que ele está aprendendo com a fonte dos outros apóstolos? Por conviver com isso. A transmissão do conhecimento, tudo isso, antes de ser consolidado em escrita, era falado, era conversado, era pregado, era ensinado. E Paulo participou daquele ambiente. Ele se converte, ele fica onde? Numa igreja. Onde ele aprende? Numa igreja. Como? Ouvindo, lendo, reinterpretando, pensando. Tá? Na biografia dele, do N.T. Wright, inclusive, ele até traz algumas hipóteses aí de por que Paulo, então, foi para a Arábia, o que aconteceu. Mas esse período formatório aí da mentalidade cristã de Paulo, ele subiu sob a tradição, sim, dos apóstolos e dos ensinamentos de Jesus que lhe foram transmitidos. O próprio Lucas, por exemplo, ele escreveu Atos, escreveu o Evangelho de Lucas, mas não era uma testemunha ocular de Jesus. As pessoas transmitiam o conhecimento. Via oral. A gente, por escrito, talvez, possivelmente também, mas a gente não tem acesso a isso. Tá? Então, Paulo, sim, constrói a sua teologia. Uma das fontes dele é a tradição de Jesus, como transmitida pelos apóstolos. Segundo, as escrituras judaicas. Disso Paulo tinha bastante conhecimento, tinha todo o acesso do mundo a isso. Só que as escrituras judaicas, como elas estavam? Não. Relidas e reinterpretadas. A questão do reino era importante para os judeus, mas que tipo de reinado vai ser esse? A vindicação que Deus iria exercer era importante, mas que tipo de vindicação é essa? Escatologia? Como assim? Quando? Quem? A ressurreição não era só no final dos tempos? Eu estou trazendo pensamentos que eram dos judeus e que, de repente, são estranhos para Paulo, porque ele tem que ressignificar isso, ele tem que reinterpretar, ele tem que entender de novo. Ele não vai negar as escrituras judaicas, só que ele precisa agora lê-las sob o conhecimento de que Deus decidiu intervir na história num momento determinado, comparecendo, vindo, se encarnando, estando entre nós, algo que, de certa forma, ninguém imaginava até aquele momento. Eu digo de certa forma porque a gente tem profecias acerca disso. Mas mesmo essas profecias acerca disso, se 50 anos antes de Jesus alguém lesse aquilo, ia entender de forma diferente. Tudo bem com isso, gente? Para a gente é tão óbvio, mas a gente pega alguns, por exemplo, algumas citações de Mateus, aquela que eu mencionei, no caso dos evangelistas em geral, não só de Mateus, é que Mateus é mais forte nisso, do jumentinho entrando em Jerusalém. Gente, as pessoas não liam aquilo com o olhar que a gente lê hoje. Eles estavam esperando outra coisa. Ok? E Paulo foi um dos primeiros que precisou fazer essa releitura. Restaurar. Quem que vai ser restaurado? O reino dos judeus? Acho que não é mais. E assim por diante. Os gentios, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser castigados, punidos? E Paulo percebeu que tudo aquilo que era tão importante para ele, e que deveria continuar sendo importante, talvez não, mas certamente tinha um significado diferente do que ele pensava. Fugindo aí do nosso tema, mas eu já falei desse livro, mas para quem gosta desse tipo de assunto, tem um livro muito bom e publicado em português, chama, gente, As Escrituras com e Sem Jesus, é mais ou menos algo assim. São dois autores, estudiosos judeus do Novo Testamento, um deles é M. Gill Levine. Eu não lembro o nome do outro autor é homem, mas muito interessante, porque ela passa essas passagens, por exemplo, a Virgem conceberá, lá de Isaías. Como os judeus liam isso? É necessário a gente ler isso como a gente lê hoje como cristãos? Pois é, para eles não é. A Bíblia com e sem Jesus. Gente, livraço.
mas requer estudo. Não é leitura de praia, não, ok? Gente, até aqui, tudo tranquilo? Joia. E a terceira fonte aí que o Michael Bird destaca, na linha daquilo que eu estou falando, enfatizando e repetindo, Paulo se debruçava sobre questões à luz de situações da vida real. Tá? De novo, não era teologia de Torre de Marfim. Era teologia criada, produzida, pensada no ambiente de igreja. Igual ao nosso? Não, mas no ambiente de igreja como existia. Ok? Surgida de perguntas de igreja, visando a dar respostas para a igreja que seriam conversadas, que se Paulo chegasse lá, ele ia continuar o assunto, ele ia ver o efeito do que ele falou. A gente pega 1 e 2 Coríntios, tem muito disso. Ah, tinha uma terceira carta? Ok, mas só no que a gente tem ali a gente já vê isso. Então, eu estava falando sobre isso, que jóia, isso aqui teve efeito, mas aquilo foi demais. Essa conversa em processo. Tá? Situação real com gente de verdade em comunidade. Paulo é desse jeito. Tranquilo? Joia. Aí caminhando aí para o final da aula e já apontando para o que a gente tem para frente, tem sido muito comum. Aliás, acho que sempre foi comum, mas isso aqui acabou se tornando mais importante em tempos mais recentes. As pessoas gostam muito de propor centro para a teologia de Paulo. O grande centro do pensamento de Paulo, o grande centro da teologia paulina é esse, aquele. E eu trouxe aí alguns, têm sido os candidatos aí mais recentes e mais fortes, daqueles que são propostos como centro da teologia de Paulo. Justificação pela fé. Estamos aí, né? Acabamos de comemorar aniversário da Reforma, justificação pela fé, participação em Cristo, história da salvação, reconciliação com Deus. Esses são talvez aí os mais recentes. Tem outros. Tudo isso é muito importante na teologia de Paulo. Mas chamar de o centro da teologia paulina, vamos ver. A gente ainda volta a esse assunto. De qualquer forma, nossa, eu falei de qualquer forma, está escrito, né? De qualquer forma, e isso aqui, ideia do Michael Bird, o mais seguro de falar, aquilo que a gente pode, assim, sem muito medo de errar, falar, não, acho que é mais ou menos por aqui. Se tem algo que é importante, tá vendo? Já estou eu forçando para um lado, né? Mas se tem algo que é importante para Paulo, alguma ideia, eu acho que se ele tivesse só 5 minutos para conversar com algum de nós, um assunto que ele com certeza iria abordar era a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Aquele Messias que veio, que nós judeus matamos crucificado, ressuscitou. Ressuscitou, demonstrando assim que ele era Deus e ele apareceu para mim. Talvez esse não seja um centro teórico da teologia paulina, mas esse com certeza é um centro, vamos dizer, histórico na vida de Paulo. E o Bird chega ao ponto de dizer que tudo que decorre daí, tudo que decorre na teologia paulina parte disso, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e que foi testemunhada pelo próprio apóstolo Paulo. Espera aí, mas ele não estava lá no terceiro dia. Não, ele não estava lá no terceiro dia. Mas o que aconteceu por volta dos anos 33 aí? Ele se encontrou com o Cristo ressurreto. E justamente por causa disso, a gente chega aí no último ponto, penúltimo ponto da nossa aula. Algumas pessoas falam em desenvolvimento da teologia paulina. Paulo, no começo, precisou lá ficar pensando, ele teve essa noção primeiro, ele foi desenvolvendo. O Bird não discorda desse desenvolvimento da teologia paulina, no sentido de que não caiu um pacote pronto de teologia sistemática em 7 volumes no colo dele, e falou, a partir de agora é isso aqui. Ele realmente precisou criar ideias, pensar sobre aquilo, refletir sobre aquilo, só que com muita consistência. O Bird, e eu concordo com ele,
enfatiza muito essa questão. Olha, o Paulo não ficou mudando de ideia. Ele ficou aplicando a mesma ideia de forma diferente, em circunstâncias diferentes. Apenas isso, tá? Com implicações novas, quando necessário, em situações novas. A partir de quando? A partir da cristofania. O que é cristofania, gente? A aparição de Jesus Cristo ressurreto a ele lá na estrada de Damasco. E o Bird separa aí alguns temazinhos muito tranquilos, tudo muito simples, dá para a gente falar aqui em segundos, né? Mas, enfim, só para pincelada básica de uma aula introdutória. Por exemplo, cristologia. Quem é Jesus? Quem era Jesus até aquele momento para Paulo? Um falso Messias, que veio de forma blasfema, se anunciou de forma indevida e foi morto, crucificado, como deveria ter sido morto mesmo. Mas foram os romanos que fizeram? Sim, os romanos que fizeram, mas com toda a concordância das autoridades judaicas da época. Opa, não mais. Não mais falso Messias, mas o Filho de Deus, ressurreto e exaltado. Soteriologia. A gente vai voltar sobre esse assunto, porque esse é um dos mais batidos no bom sentido, mais martelados, mais discutidos. Mas, em resumo, o que Paulo entendeu? Que a salvação não era mais ser pertencente a um povo, ou, como alguns acham que é o mais correto, ou achavam, seguir algumas regras. Não, a salvação era em Jesus Cristo. E mais nada. Escatologia, quando que vai ser o dia do Senhor? A gente falou tanto, né, no estudo dos profetas. Bem lembrado, Silvio, eu esqueci do meu mate gelado. Por que Deus apareceu no meio da história? Encarnou, apareceu ali, entre eles. Ressuscitou, inclusive. A ressurreição não era no final dos tempos. Tudo mudou. O futuro, na verdade, já havia chegado. Essa talvez, assim, se eu tivesse que escolher 5 ideias que me ficam martelando na minha cabeça, que são importantes para a minha forma até de viver e de ver o mundo ao meu redor, essa talvez seja com certeza, uma das 5 mais importantes. A presença do futuro hoje. Por exemplo, a mulher samaritana, como que Jesus se expressa? Que ia chegar um tempo que, na verdade, já chegou. O futuro já começou, gente. E Paulo precisa falar sobre isso, precisa responder perguntas acerca disso, precisa viver dessa forma e ensinar os outros a viverem com essa percepção. O futuro já chegou. Jesus já fincou o seu reino, o seu reinado eterno na terra a partir da sua ressurreição. Já estamos vivendo isso. Nomologia, o relacionamento com as normas, com a lei. Não deveria seguir a lei para ser judeu? Não deveria seguir a lei para conseguir a salvação? Uma outra forma de ver isso, bem diferente, inclusive, mas a gente chega lá. Cristo era o cumprimento da lei, era o objetivo, era para onde a lei apontava. É diferente você entender a lei de uma forma ou de outra, e, gente, isso aqui é importante para o judeu, gente, muito importante. Como eu entendo a lei? Qual a função da lei? E aqui, se vocês lembram que eu falei lá atrás, que o catalisador da fúria de Paulo era a questão dos gentios, pensem com a cabeça dele, deve ter fritado com o seguinte. Estrada de Damasco, vocês lembram o que Jesus pergunta para Paulo? Por que me persegues? Quem que Paulo estava perseguindo? A igreja. Na cabeça de Paulo, cadê Jesus? Morto. Morto, enterrado, e se tiraram o corpo, sei lá. Opa, eu estou perseguindo quem? Os cristãos. Eu estou perseguindo o que a gente chama hoje de... Eu estou perseguindo a igreja.
O que Jesus pergunta para ele? O que o Deus exaltado, ressurreto, que aparece diante dele e pergunta para ele: por que me persegues? Opa! Gente, matemática pura e simples. Se x igual a y, Jesus Cristo é igual à igreja. Aquelas pessoas que Paulo perseguia. Eu não sei se ele entendeu totalmente isso, e eu não entendo. Tá? Mas a verdade é que, de alguma forma, de alguma maneira, as pessoas que Paulo perseguiam eram o corpo de Jesus Cristo, que havia sido morto pelos judeus. Ou seja, a igreja era o próprio Jesus Cristo, de alguma forma, o corpo de Cristo. Imagine a capacidade de parafuso na cabeça de alguém que perseguia aquelas pessoas, entendendo que estava fazendo a vontade de Deus. Gente, até aqui, tudo tranquilo? A gente vai cumprindo, né, os detalhes que transcorrem na história de Paulo, e eu fico aqui assim imaginando quanta informação, né, quantos conflitos até ao mesmo tempo, né, daquilo que ele acreditava no início, antes mesmo da conversão dele, que ele era uma pessoa estudiosa, então ele buscava profundidade para entender o que ele estava seguindo para poder ir lá e aplicar de tal forma, e de repente tem partir ali, né, da presença de Deus, que faz com que faça ele ter uma visão diferente. Aí eu fico pensando, não sei se eu estou adiantando ou não, mas como que ele consolidou, tá, essa transição, tá, de poder ele entender assim, aí sempre foi naquele momento, mas buscar mais conhecimento e informação dessa mudança que estava acontecendo nele. Eu sei que ele foi até Ananias. Ananias foi o primeiro a debater esses assuntos, ou foi apenas uma pessoa que inseriu ele dentro da comunidade, né, dos cristãos? Seria ele. Então, algum lugar que eu fui buscar essa informação, eu falei assim: tá, mas peraí, eu acreditava nisso, agora tem isso. Vamos discutir isso melhor para eu levar, porque logo depois eu fui levando o que era para acontecer com ele e as novas crenças e verdades que ele começou a estabelecer. Então, minha dúvida, não dúvida, mas talvez aqui uma série de encaixes de história, aonde que entrou esse momento? Foi quando ali esse debate ou foi no decorrer realmente? Na verdade, a gente não tem isso respondido com clareza. Eu gosto demais da hipótese do Dennett Wright, na biografia dele. Ele diz em resumo, tá? Resumo, assim, bem... Não é nem de drone olhando de cima, não, tá? É quase de satélite olhando, que... primeiro, o Dennett Wright entende que Gálatas é a carta mais antiga. Tá? E ele... Em resumo, ele disse isso: olha, a gente tem um certo vazio aí nesses primeiros anos, porque, de alguma forma, Paulo ficou com aquilo martelando. Ia para as pessoas e perguntava, e se inteirava, vai até a Arábia. Na verdade, a ideia aí, do Dennett Wright, ele vai até o Sinai. Por que para o Sinai? Porque está martelando aquilo e processando, até que volta aí, e a partir daí é história. Mas a gente não tem isso de forma muito expressa. A gente pode fazer inferências, deduzir, mas é um pouco especulativo. Mas com certeza foi isso que aconteceu, de uma forma ou de outra. Porque a gente tem alguém com um momento específico, que a gente sabe que não caiu todos os volumes da teologia sistemática, seja lá qual que você queira usar, e a partir dali ele saiu aplicando aquilo. Tá? Com certeza aquilo ficou processando na cabeça dele. Nesse caso ali, Ananias foi uma pessoa que foi mostrar para ele o que estava acontecendo na vida dele e, de certa forma, confirmar, não sei se essa palavra é correta, que era Deus ali, que era Deus que estava para ele, dessa restaurar Esse de que era Deus, eu não sei se Ananias precisou disso tudo.
Eu acho que sobre Paulo, a impressão que a gente tem é que o impacto foi tão grande que essa dúvida ele não teve. Acho que as pessoas tiveram dúvida sobre o que tinha acontecido com Paulo. E aí Ananias foi, digamos, talvez o fiel. Não, Deus me falou que ele viria até mim e tudo mais. Realmente foi Deus que mandou. Paulo, afinal de contas, estava perseguindo as pessoas até aquele momento, né? Mas, enfim. Gente, isso resolvido só trouxe aí, só para a gente encerrar em alguns minutinhos, 7 princípios para a compreensão de toda a teologia. Olha só que coisa, que tentativa ambiciosa, hein? 7 princípios para a compreensão da teologia paulina. Se isso fosse simples, né, gente? A gente lia esses 7 e ia para casa, mas beleza. Vamos lá. Proposta aí do Scott McKnight. 7 pontos para a gente percorrer antes da gente se debruçar sobre a teologia paulina. Primeiro deles, o Evangelho como graça pela revelação do Messias. Em contraste com a lei, em contraste com tudo mais. Tá? Toda a humanidade, eu fiquei entre escrever todas as pessoas ou toda a humanidade, ficou todas a humanidade, mas toda a humanidade segue ou o paradigma de Adão ou o paradigma de Jesus. O que distingue uns dos outros? A participação em Cristo. Gente, aqui é Scott McKnight. Tá? Ele desenvolve isso muito melhor. Eu resumi aí só para a gente saber essas linhas gerais aí que ele propõe. A igreja como corpo de Cristo na Terra. De que forma? Também não sei, mas enfim, de uma forma misteriosa, maravilhosa, mas a igreja, o corpo de Cristo na Terra. A história da salvação parte de Abraão, não de Moisés. A vida do cristão na Terra deriva da ação do Espírito Santo, não da Torá. E por fim, talvez o que eu tenha mais enfatizado hoje, Paulo é um apóstolo, não um filósofo ou um teólogo sistemático. Queridos, obrigado aí pela paciência. Lembrando que a gente hoje percorreu alguns pontinhos para a gente poder caminhar acerca da teologia de Paulo. Faltou muita coisa. Muita coisa eu trouxe simples, o que é complicado. Tá? Mas firmes. A gente vai chegando lá, vai explicando melhor todas essas coisas. Tudo bem? Joia. Vamos orar e a gente termina em seguida. Santo Deus, Pai, te exaltamos, glorificamos o teu nome, porque sabemos, muitas vezes sem entender direito, que o Senhor é maravilhoso. Senhor, te agradecemos porque o Senhor demonstrou cuidado por cada um de nós, continua demonstrando, porque em nossas vidas, eu tenho certeza que eu e cada um que está aqui poderia contar exemplos da sua ação maravilhosa e amorosa em relação a cada um de nós. Pai, te agradecemos porque o Senhor teve o cuidado, a preocupação de nos deixar a tua palavra, que nos instrui, que nos orienta. Senhor, que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos guie na compreensão dela e que isso faça diferença no nosso dia a dia. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.